Boa noite. Tem alguém aí? Estão me vendo aí? Não? Tem alguém aí? Se tiver, põe algum comentário, por favor. Que eu não sei se está gravando. Não? Ah, sim. Boa noite. Estamos ao vivo então, né, Marina? Áudio ok, tá ótimo. Boa noite. Já faz a prece, Marina? Ou espera mais um pouquinho? Obrigado, William. Obrigado vocês por terem convidado. Tá. A imagem tá ok, né? Pode deixar assim mesmo. Acho que não dá para virar também o celular mais agora, né? Ah, então vamos lá. Tá ótimo. Deixa eu só ver aqui. Não, não pode girar. Ok. Então vamos fazer a prece. Então vamos, nesse momento, elevar nossos pensamentos até nosso Mestre Maior e agradecer por este momento em que podemos compartilhar um pouco de conhecimento, receber um pouco essas bênçãos tão importantes para a nossa caminhada aqui na Terra e que cada um daqueles que está assistindo a esse momento de hoje possa também receber um pouco dessa luz, um pouco dessas bênçãos, para que possamos ter uma noite calma, tranquila, de bastante aprendizado. Muito obrigado e que assim seja. Boa noite a todos, obrigado aí novamente pelo convite, ao William, à Marina, e que a gente possa ter um bom estudo hoje, né? Vamos falar sobre uma figura bastante importante, mas às vezes um pouco esquecida aí pelo meio espírita, né? Não esquecida, mas talvez a gente não conheça o suficiente ainda para
estudar bastante sobre ela e ver a sua importância, né? Nós estamos falando de uma figura que ela tem uma relação um pouco diferente dos outros personagens com Jesus, né? Jesus, ele, durante a sua passagem aqui na Terra, ele, talvez com exceção de Maria, ele sempre tem uma relação com aquelas outras pessoas que ele está convivendo, que ele está passando, uma relação de mestre e aprendiz, né? Então isso ocorre, por exemplo, com muita frequência com os discípulos, né? Ele tem ali o ensinamento, eles estão ali aprendendo. Isso ocorre também com aquelas pessoas que cruzam a vida de Jesus mais rapidamente, né? Com aqueles momentos em que ele faz as curas, né? E até com os inimigos mesmo também de Jesus, aqueles que tentam dissuadi-lo ali da missão, aqueles que tentam trazer algum tipo de conflito. Ali também Jesus procura sempre ensinar, sempre trazer algum tipo de ensinamento para aquelas pessoas. E nós temos com João Batista, né, uma relação que em algum momento ela passa a ser de mestre e aprendiz, de alguém que é mais evoluído com alguém que ainda está em evolução, né? Mas num primeiro momento Jesus entende que a posição dele deva ser inferior àquele que está ali, né? A João Batista. Nós vamos ver isso direitinho aqui pela passagem. E também nós temos em João Batista a figura que nós chamamos de o precursor, né? Aquele que abre os caminhos, é aquele que vem antes do Messias, né? E muitas vezes ele, em alguns momentos ali no começo, ele é confundido com o próprio Messias, né? Então, em alguns momentos ali no começo da história, né, dos evangelhos, há essa dúvida se ele seria o Messias, se ele seria um profeta, se ele seria Elias, né? Mas ainda assim uma posição de muito destaque, né? Vamos ver então como é que foi essa passagem de João Batista, qual que é a importância dele com Jesus, né? O que ele trouxe que nos faz ter esse carinho tão especial com a figura de João Batista. Então, nos 4 evangelhos tem a passagem dele, tá? E nós vamos pegar aqui o trecho do evangelho de Mateus. Diz o seguinte, lá no capítulo 3. Desculpa. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Pois foi dele que falou o profeta Isaías ao dizer: Voz do que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas. E aí ele começa uma descrição da roupa que João usava, né, do que ele comia, e diz o seguinte, que então vieram até ele de Jerusalém, toda a Judéia e toda a região vizinha ao Jordão, e eram batizadas por ele no rio Jordão, confessando os pecados. E aí vão também os fariseus, aí também vão os saduceus, ele dá uma bronca ali neles, né, falando que aquilo ali não é um ritual somente para eles se livrarem da sua culpa, né, que eles têm que se provar verdadeiramente tementes a Deus para que possam sim receber o perdão. E aí, no final, né, dessa passagem, Jesus chega. E o texto diz o seguinte: Nesse tempo veio Jesus da Galiléia ao Jordão, até João, a fim de ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: Eu é que tenho a necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Deixa estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir a toda a justiça. E João consentiu. E aí tem aquela
passagem que Jesus é batizado, né? Abre-se o céu, vem uma pomba e toda aquela história que a gente conhece. Então vejam, aqui nós temos uma passagem onde Jesus se submete a João. João não quer, João já se sente incomodado ali, né, em fazer o batismo de Jesus, mas ele traz então a necessidade de cumprir aquilo que havia sido programado, aquilo que havia sido combinado, certo? Vamos pegar então alguns trechos aqui para tentar analisar. O primeiro deles diz o seguinte: naqueles dias, né? Esse naqueles dias traz uma passagem que diz o seguinte, que ela traz a ideia do seguinte, que cada coisa acontece ao seu tempo, não é? Naquele momento, naqueles dias, aquilo acontecia, ou seja, tudo dentro do programado, tudo conforme ao seu tempo, tudo conforme o programado pela justiça divina e programado conforme o planejamento de Jesus, né? Então era o dia, era a hora, aquele era o momento, né? E aí o que acontecia? Apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Vejam como é interessante essa figura, né, no aspecto simbólico. Todo mundo sabe que ali era um deserto, né? Todo mundo sabe que aquela região toda era bastante desértica, né? Apesar de ter os rios, ter o mar, era uma região de bastante aridez, não é? E aí nós temos essa fala, né, do evangelista, trazendo aí uma questão simbólica também. Pregava no deserto, né? O que seria esse pregar no deserto? Quando se prega no deserto, o que acontece? Quando se prega no deserto, você está pregando para um local de aridez, para um local que não tem vegetação, para um local que não tem plantação, não é? E aí nós temos essa passagem trazendo essa referência. Só um minutinho, pessoal. Temos um problema de crianças aqui. Só um segundinho, por favor. Ela, se eu bem conheço, era capaz dela ficar batendo na porta ali até acabar aqui, né? Então, desculpa aí, mas acontece, né? Home office, ou as palestras lives tem disso, né? Pois bem, então tem essa figura de pregar no deserto, né? Quem é o deserto? Né? O deserto se você trazer isso para o individual, se você trouxer isso para o espírito, né? Nós temos aí uma figura de você estar pregando em algo que não é fértil ainda, né? Ou seja, somos nós, não é? Nós ainda não temos, ou aquele povo daquela época, e nós também hoje, até hoje, né? Nós ainda não temos esse terreno próprio para plantar uma semente, né? Nós ainda somos muito áridos, nós ainda somos muito ruins, não é? Nós ainda temos muitos defeitos. Essa é a figura que nós podemos transportar para o deserto, né? Alguém sem muita vegetação, alguém sem muitas virtudes. Então, era aí que João Batista estava pregando. Era essa a situação em que ele encontrava. Pregava aos corações ainda áridos, os corações ainda desérticos. E aí ele continua dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E aqui é uma passagem um pouco intrigante, né? Porque se uma coisa boa vai chegar, por que a gente tem que se arrepender? Né? Aqui tem um certo estranhamento que nos causa essa frase: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Né?
E aqui, talvez a melhor explicação que a gente encontre seja na tradução da palavra. Porque o arrependei-vos, ele é, aqui no grego original, ele significa metanoia. O que é metanoia? Meta é o prefixo, né, de além. Então a gente encontra hoje, por exemplo, em metadados, né? São dados, são informações além dos dados, ou uma coisa que expande, né? Que ultrapassa. E noia é pensamento, né? Então nós temos em paranoia, né? A gente conhece esse sufixo bem também. Então, o que acontece aqui? Nós temos a metanoia. Então, é aquilo que é além do pensamento. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: expandir o pensamento, né? Ou seja, abrir novos horizontes, fazer expandir o seu pensamento para que você possa receber o reino dos céus, né? Esse é o que talvez nos traga uma melhor explicação do que seria esse arrependei-vos, que foi traduzido para o português como do metanoia, que foi traduzido para o português como arrependei-vos, né? Então nós temos esse momento em que João Batista está dizendo o seguinte: olha, chegou a hora de expandir nossas mentes, né, de ter um novo olhar sobre as coisas para que a gente possa aí sim receber a Jesus, né? E quando Jesus vem, é muito interessante isso, que ele se submete ao ritual, né? Ele quer se submeter ao ritual. E João, é importante lembrar, João conhecia Jesus, eles eram primos, né? Primos segundos. Então, João Batista ele era filho de Isabel, Isabel era prima de Maria, né? Filho de Isabel e Zacarias. Zacarias era um sacerdote e eles eram primos, Isabel era prima de Maria. Então, eles já se conheciam, né? Eles tinham tido contato, a gente vê um pouquinho disso no livro A Boa Nova, né? Tiveram contato ali ainda jovens, com 12 anos, então eles se conheciam. E havia tido uma combinação prévia de como as coisas se sucederiam, não é? João Batista teve que vir antes, João Batista veio antes para realmente abrir esses caminhos, não é? E aí sim Jesus viria. Só que quando Jesus chega até João Batista já provavelmente está sentindo a luz de Jesus, está sentindo toda aquela energia e se sente até envergonhado, né, de fazer o batismo ali de Jesus. Mas Jesus, cumprindo o ritual, cumprindo a ordem das coisas, não é? Ele não quer destruir a lei, como ele vem dizendo, como ele diz posteriormente, né? Quando ele fala lá no Sermão do Monte: eu não vim destruir a lei, mas complementá-la. Aqui ele está fazendo a mesma coisa, mostrando aí o seu rigor, a sua disciplina para as coisas que são do mundo também e que são importantes, não é verdade? Então, Jesus faz isso em vários momentos. Jesus mostra a importância de alguns rituais, Jesus mostra a importância de seguir a ordem, de seguir a lei. Quando ele fala, por exemplo, dai a César o que é de César, né? Quando queriam pegar ali um falso testemunho de Jesus, dizendo que não precisava pagar imposto, ele não entra nessa linha, né? E diz, dai a César o que é de César. Quando ele é preso, por exemplo, quando ele é preso e levado para Pôncio Pilatos, né, por exemplo, ele não questiona a autoridade de Pôncio Pilatos como governador ali da província. Ele segue o que é preciso, né? Ele poderia ter conclamado ali a população à revolta, né? Poderia ter falado que não reconhecia essas leis dos homens, mas não, ele segue conforme tem que seguir. Então ele mostra muito isso, que as coisas têm que ser seguidas a seu tempo, que as coisas têm que ter a sua ordem, que nós temos que seguir as leis, por mais que a gente às vezes olhe para alguma coisa e fale, não, isso aqui parece estar errado, não é? Mas há um motivo por trás, há um planejamento divino por trás, né? Agora, por exemplo, nessa pandemia,
Nós podemos olhar e nos indignar, né? Falar, não é possível que isso esteja acontecendo. Mas a gente sabe, ou pelo menos deveria saber, que isso está tudo dentro do planejamento divino. Não é? Que as coisas estão acontecendo da forma que tem que acontecer, no tempo que tem que acontecer. Imagine essa pandemia há 10 anos atrás, se tivesse ocorrido. Nós provavelmente não poderíamos estar conversando aqui por uma live. Não é? Talvez já tinha internet, obviamente, na época, né? Mas essa facilidade do celular, de todo mundo ter um celular na mão, de ter uma conexão boa, ela não existia. Então provavelmente a gente ficaria sem isso, né? Mas olha como foram as coisas acontecendo. Aconteceu no momento que teve que acontecer, onde a gente já tem a tecnologia bem desenvolvida para que a gente possa pelo menos ter esse tipo de conexão, né? Então isso lembra um pouco também o naqueles dias, né? Trazendo essa ideia de que as coisas acontecem ao seu tempo, da forma que tem que acontecer. E mesmo que às vezes a gente não queira, porque não parece o certo, né? Como que João não queria batizar Jesus, porque parecia certo ser o contrário, Jesus batizar João. Né? Mas Jesus diz, não, vamos fazer conforme cumprir toda a justiça, né? Vamos cumprir toda a justiça. E aí, só um parênteses aqui sobre o batismo, né? O batismo ele não era aquilo que a gente conhece hoje como batista, que é um ritual da Igreja Católica, né? Esse ritual da Igreja Católica, imagino que todo mundo deva conhecer, né? Ele tomou uma outra concepção, uma outra característica ao longo do tempo aí, né? Depois disso. Naquela época, o batismo ele era feito pelos judeus, mas não tinha essa característica que se tem hoje. Ele era feito por judeus, por essênios, então era um ritual de purificação. Tá? Tinha a ver com mergulhar, né? Por isso era feito ali na água. A palavra tem a ver com isso também. O batismo tem a ver com mergulho. Uh, e aí ele acontecia para a purificação dos homens, para aí sim poder ter voltar a ter contato com a pureza de Deus. Então eram rituais que aconteciam, mas não da forma que a gente conhece hoje, tá? Era um pouco diferente. E Jesus, obviamente, se submete a isso por entender que aquilo ali era o que tinha que ser, né? E por ter sido programado anteriormente, tá? E aí ele continua aqui no começo da passagem, né, numa fala do profeta Isaías, que também é bastante interessante. Ele diz o seguinte: voz do que grita no deserto. E aí, claro, né, a voz do que grita no deserto, ela é uma alusão, de novo, aqui à pregação no deserto. Né? Aquela coisa de você estar pregando ainda em um campo muito árido, muito sem vegetação, sem a fertilidade. Né? Essa figura nós vemos ali com mais, talvez mais lembrança na parábola do semeador, né? Porque é jogada sementes e a semente só germina onde tem o solo fértil. Né? Ela cai entre os espinhos e não cresce, cai numa terra mais árida e não cresce, mas ali quando ela cai na terra fértil, ela cresce. Né? Então, aqui também há um paralelo entre as duas passagens. Tá? E aí diz o seguinte: preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas. Esse tornar retas as suas veredas é também um campo de preparação. Né? Então veja, voz o que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor. O que é preparar o caminho do Senhor? É isso, endireitar as suas veredas, tornar retas as suas veredas. O que é tornar reto? É você tem um negócio curvo, né? Tornar reto é você trazer para o meio. Então isso aqui está muito relacionado a equilíbrio, né? A trazer uma posição de equilíbrio. Tornar reto, você mantém as coisas num caminho equilibrado. Você tira dos extremos. Né? Você tem uma curva, ela vai para um extremo, vai para o outro, e aí você deixa reto. Isso é trazer ao meio, né? Trazer para o equilíbrio.
E não à toa que Jesus fala, em Lucas, por exemplo, tem algumas traduções, que ele diz que o reino dos céus está no meio de nós, né, no meio de vós, dando essa ideia de equilíbrio, né, não só dentro, mas também no meio, ou seja, você precisa de equilíbrio para alcançar o reino dos céus, né? O reino de Deus ele está na busca pelo equilíbrio, ele está em você encontrar esse equilíbrio. E é isso que o precursor faz. É isso que ele prepara. Ele prepara um momento, ele prepara um caminho de equilíbrio, para que aí sim você possa alcançar o reino dos céus. E Emmanuel vai ter uma passagem, o capítulo 16 do livro Caminho, Verdade e Vida, que diz o seguinte: endireitai os caminhos. E ele pega exatamente essa passagem, né? Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E ele vai falar o seguinte, que tem muitas pessoas que se candidatam e anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, presença divina, até se transformarem os melhores sentimentos em inquietação justa, acabam desanimadas e vencidas. Então, são aquelas pessoas que procuram, né, vão num centro, vão numa igreja, procuram estudar, mas parece que Jesus nunca vem a elas, parece que elas nunca encontram realmente com Jesus, né? E aí elas se perguntam, né, onde está Jesus que não veio ao encontro dos rogos sucessivos, né? Chamei, chamei e Jesus não veio. E aí Emmanuel vai nos dizer o seguinte, que não compreendem que por intermédio de mensageiros generosos do amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado dos discípulos sinceros, né? Ou seja, discípulos sinceros. Falta dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João, endireitai os vossos caminhos. Ou seja, eles já estão buscando, né, essas pessoas, elas já estão procurando, mas ainda não estão encontrando e não se atentaram para o conselho de João. Por que, que elas não estão encontrando? Porque elas ainda não endireitaram os seus caminhos. E o que é endireitar os caminhos? É buscar o equilíbrio, né? E aí ele vai continuar. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Ou seja, para que a gente sinta o Cristo, eu preciso endireitar as veredas. Para que a gente sinta o Cristo, eu preciso fazer o papel do precursor, o papel de João Batista, que é preparar o terreno, endireitar o terreno, tornar fértil o terreno. Porque só estando fértil a terra, eu consigo fazer brotar a semente da palavra de Jesus. Olha como é importante o papel do precursor. Olha como é fundamental que a gente entenda isso, que Jesus ele não está à nossa disposição da forma que a gente quer. Nós precisamos fazer uma preparação ainda para depois chegar a Jesus, para que ele chegue a nós. E às vezes é muito confuso, porque você vai no centro, você vai na igreja, você vai em um monte de lugar, estuda, vê falar, mas você não tem aquela mudança íntima de preparar o terreno. Você não consegue endireitar as veredas. E aí Jesus não tem como caminhar por aquele caminho, porque aquele caminho está torto. Aquele deserto ainda não foi adubado, ainda não foi preparado. Então por isso que ele vem pregar no deserto e endireitar as veredas, porque aí sim preparei o terreno para a vinda de Jesus. Eu não consigo receber Jesus sem ter o terreno preparado. Isso é uma coisa que parece óbvia depois de falada, mas que provavelmente é o que muita gente ainda está buscando e não sabe onde que está errando, né? E aí desanima, isso não funciona, né? Então, a cada momento em que a gente busca Jesus, a gente precisa fazer uma busca interior também, para entender se a gente está preparado para receber Jesus, né?
É aquela história da gente tomar um passe, por exemplo, entrar na sala de passe e estar com o guarda-chuva aberto, né? Guarda-chuva simbólico, né? Você não está ali sintonizado, né? Você não está ali com bons pensamentos. Você cria uma barreira ali para receber as energias positivas, né? Você não consegue, você bloqueia. Então, da mesma forma é Jesus. Você precisa ter um preparo anterior. Você precisa fazer com que o precursor atue em você, para que aí sim você possa receber a palavra de Jesus, né? E aí ele vai dizer o seguinte aqui, que muitos estão ainda em veredas do crime e lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático. Invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material, né? Então, a gente pede, mas ainda com muitas paixões, ainda com os tesouros aqui na terra, né? Em tais condições, não é justo dirigir-se à alma do Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-á ao teu lado com a sua bênção. Então vejam, precisa ter uma preparação. Não adianta. Essa preparação ela é feita de forma a receber, a poder receber a palavra do Cristo, a poder para poder depois germinar, não é? E aí depois sim propagar aquilo. Então nós temos uma passagem aqui de João Batista que ela é histórica, mas também simbólica. Dentro da história nós temos aí aquele que veio antes de Jesus, aquele que fez algumas pregações, batizou algumas pessoas, preparou o terreno para que as pessoas se acostumassem com a ideia de que o reino dos céus estava chegando, né? E aí sim, depois ele passa o bastão para Jesus. E aí Jesus então assume o seu papel de Messias e começa ali os seus trabalhos, né, de uma forma mais ostensiva com o povo judeu. Mas antes precisou haver esse preparo. Porque quando você está nas trevas e sai direto para a luz, muitas vezes você pode se cegar, você fecha os olhos, não conseguindo enxergar aquela luz. Às vezes você corre na direção oposta, voltando para o escuro, porque a luz pode machucar, ela é muito forte. Então, se não houver uma preparação, se a gente não se acostumar um pouquinho que seja com a luz, pode ser que a gente não tenha capacidade de enxergar. E aí ela vai mais nos afastar do que nos atrair. Então a gente precisa estar preparado, ou seja, cada coisa tem a sua hora também, né? E uma passagem muito bonita, também encontrada ali no livro A Boa Nova, nos conta que Jesus se encontrou com João Batista, ainda jovens, ali com seus 12 anos, se não me engano. Isabel vai até a casa de Maria, os dois se encontram e saem para conversar, João e Jesus. E aí Isabel e Maria, com aquela preocupação de mãe, né, começam a questionar, né, os seus filhos, assim, né, mostrar a preocupação de dos seus filhos uma para com a outra, né? Isabel diz, João anda muitas vezes cabisbaixo, como se carregasse o mundo nas suas costas. E Maria também fala, não, Jesus ele conversa com as pessoas que passam por aqui de uma forma muito muito diferente, né? Muito madura. Então é claro que as mães sempre são mães, né? E elas sempre vão ter algum tipo de preocupação com os filhos. E aí conta Humberto Campos que eles vão até o alto de uma colina e não diz o que estão conversando ali, mas ele relata o seguinte, que é como se fosse
um general e o seu soldado organizando os últimos momentos, não é? E aí Jesus apontando ali o Monte Tabor, apontando para aqueles lugares ali por onde eles passariam, né? E aí eles voltam. E aí chamam Isabel e o João chamam Jesus para ir com eles. Fala, a gente está indo embora, vocês não querem ir? E Jesus diz, não, é preciso que João vá primeiro. Ou seja, mostrando aí a importância do precursor, a importância de ir alguém à frente para preparar o terreno, né? E ele vai nos dizer o seguinte também, que o mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta no limiar dos seus gloriosos ensinos, e por isso encontramos em João Batista um dos mais belos exemplos imortais, símbolos imortais do cristianismo. E aí ele faz uma comparação muito interessante que diz o seguinte, ele diz que João era como se fosse a verdade e Jesus era como se fosse o amor. E a verdade, João era a verdade, e a verdade, na sua tarefa de aperfeiçoamento, dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. João se sacrificou, né? Teve sua cabeça cortada, por isso a referência aqui ao sacrifício. Mas vejam como é interessante isso, né? A verdade, ela dilacera e magoa. Mas a verdade, ela precisa vir para que a gente possa seguir o caminho do Cristo. É aquela história do conhece-te a ti mesmo. Não é? Porque se você vive num mundo cheio de véus, num mundo onde você tem uma consciência de si próprio muito errada, você não sabe para onde seguir, você não sabe como seguir adiante, não é? Porque você está preso numa concepção de si mesmo que é errada. Então, muitas vezes a verdade ela vem trazer um choque de realidade para você, para que aí sim você possa caminhar para aquele lado que é o lado do Cristo, né? Fazer aquele caminho que é um caminho da verdade. Mas ela às vezes dói. Ele vai dizer, né, que ela às vezes arranca, como a dor que procede às poderosas manifestações da luz no íntimo das orações, ela recebe o bloco de mármore bruto e lhe trabalha as asperezas para que a obra do amor surja em sua pureza divina. João Batista foi a voz clamante no deserto. Operário de primeira ora, ele é o símbolo rude da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo. Veja como é forte a imagem, né? Não é uma imagem tranquila, não é uma imagem de amor, de paz, não. A verdade, ela é, muitas vezes, bruta, áspera, ela vai até o fundo, arranca as raízes, né? Como ele nos diz aqui, arranca as raízes mais fortes do mundo. Né? Então, onde é o mundo? O mundo aqui, né? Onde nós estamos encarnados. Essas raízes daqui que precisam ser arrancadas. Nós precisamos criar raízes no mundo espiritual, né? Não aqui, no mundo material. Então, a verdade ela dói, ela dilacera, mas ela é importante porque ela limpa o terreno. Ela endireita, não é? Essas veredas. O endireitar também não é uma tarefa fácil, é uma tarefa que exige força, uma tarefa que exige disciplina. Porque se você tem algo torto para trazer de volta, é difícil. Precisa de força, às vezes, bruta. Esse é o papel da verdade. Esse é o papel de João. E aí ele vai terminar dizendo o seguinte, exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho, João é o primeiro sinal do cristão ativo, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário da sua realização com o Cristo. Ele traz duas palavrinhas importantes aqui. Um é a disciplina e a outra é a espontaneidade. São dois
não diria que antônimos, mas dão ideia de ser contrários, né? A disciplina da verdade. Então nós precisamos ter essa disciplina que João teve, né? Para consertar um caminho errado, nós precisamos de disciplina. Nós temos um pensamento ruim, a gente precisa bloquear aquilo, né? Aquilo lá vai vir de novo? Faz de novo. Tem que ser constante, tem que ser uma disciplina, até que aquilo se torne espontâneo, até que eu não sinta mais vontade de ter aquela atitude, né? Porque como é que surgem as más inclinações? A gente pensa, tem vontade e faz, né? Eu quero roubar alguma coisa, tive vontade de pegar aquilo lá, peguei e roubei. Num segundo momento, vem só o pensamento. O pensamento vem, mas eu seguro o impulso. Opa, tive vontade, mas não vou fazer, né? Aí sim eu preciso também de muita disciplina para ir bloqueando depois, posteriormente, até esse pensamento, né? Agora eu tenho vontade, não faço, tenho vontade, não faço, até o momento em que eu não tenho mais vontade de fazer aquilo. E aí sim eu entro no campo da espontaneidade, né? Que é o que ele diz aqui, a disciplina que antecede a espontaneidade do amor. Hoje, muitas vezes, o amar aos inimigos, por exemplo, é algo que a gente ainda não consegue fazer, né? Mas com disciplina, isso aí vai se transformar em uma forma espontânea, como Jesus, que é nosso mestre e guia, fez, né? Então Jesus é o amor, Jesus traz a espontaneidade do amor, mas antes precisa de algo que preceda isso. Eu preciso estar trabalhando de forma a receber esse amor. E para receber esse amor eu preciso de um trabalho ainda bruto, um trabalho muitas vezes doloroso, de trazer algumas verdades, enxergar algumas coisas dentro de mim que eu não quero, não é? Alguns comportamentos que eu não quero. E esse é o papel do precursor. O precursor de nós somos nós mesmos. Nós é que somos hoje responsáveis por preparar esse terreno. Nós precisamos ainda pregar dentro de um deserto interno, né? De um deserto interior. Para aí sim poder adubar essa terra, poder preparar essa terra de forma a, então, receber a palavra do Cristo, que é uma palavra de amor e que é uma palavra que traz uma espontaneidade aos nossos atos. E aí sim a gente vai poder fazer as coisas de forma mais tranquila, de forma que a gente possa buscar aí sim o reino dos céus, né? De forma tranquila e espontânea. Mas antes ainda é necessário um preparo. Preparo esse que muitas vezes a gente não sabe que precisa fazer. E quando vê a necessidade, muitas vezes a gente quer correr. Porque a verdade dói, ela dilacera, mas ela é um primeiro passo para que a gente possa limpar tudo e aí seguir na nossa melhoria e na nossa evolução contínua, que é o objetivo final aqui de todos nós. Bom, era isso, pessoal. Obrigado aí pela participação. Obrigado a Marina e ao William que convidaram aí. E a gente vai encerrando por aqui, tá bom? Vamos fazer uma prece, então. Mestre amado Jesus, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, aprendendo e entendendo um pouco mais de como fazer para alcançar esse tão almejado reino dos céus e que possamos, a cada dia, no seu momento, dar um passo de cada vez e subir nesse caminho evolutivo que ainda nos é tão difícil, mas que com sua ajuda, com seus ensinamentos, vamos aos poucos enfrentando e trazendo para o nosso interior. Abençoe a todos aqueles que estiveram aqui presentes, encarnados ou desencarnados, e que possamos ter aí um resto de noite tranquilo e uma outra semana tranquila. Muito obrigado, que assim seja. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, Marina.